conceito literal de santidade é separação. Amém? Repita comigo, separação. Santidade é separação. Então, quando nós, por exemplo, santificamos uma coisa, como nós fizemos aqui com a Maria Clara, nós estamos separando ela para Deus, tirando daquilo que é do comum, tirando das coisas que são normais e levando ela, e olha, isso aqui agora eu separo para Deus, isso aqui não é mais meu, isso aqui eu entrego para Deus. Então a Bíblia fala que quando nós nos convertemos, nós fomos santificados. Deus nos tirou, eu sei que é um negócio complicado, irmãos, porque a gente vive muito baseado naquilo que a gente vê. E é interessante que você, quando se converte, a impressão que tem exteriormente é que nada mudou. E aí você lê lá na Bíblia assim, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, né? E você fala, bem, então eu não nasci de novo, porque eu continuo com a mesma aparência, às vezes eu ainda continuo com a mentalidade igual, às vezes eu continuo com velhos hábitos. Mas você sabe, houve uma mudança radical na sua vida, que você sequer tem noção dela. A Bíblia fala que quando nós nos convertemos, o Senhor, Ele nos tira. Você sabe, irmãos, se você está aqui, eu posso pressupor que você acredita no mundo espiritual, amém? Que você acredita que existe um mundo além do nosso mundo físico. E é para lá que nós vamos habitar quando nós deixarmos essa nossa casa terrena, esse nosso corpo. Então veja, existe um outro mundo que é uma dimensão diferente, que é chamado de mundo espiritual, que é a dimensão onde existe o Espírito de Deus, onde Deus habita, onde os anjos estão, onde os demônios estão. Existe todo um universo que está além dos nossos olhos físicos, né? E eu posso dizer para você que esse nosso mundo visível, ele é apenas a ponta do iceberg, né? Desse mundo que é o mundo invisível, que é o mundo espiritual, né? Às vezes a gente vê, você sabe esse termo, a ponta do iceberg. Às vezes você pode estar nos mares gelados e ver só um pedacinho, uma pedrinha de gelo ali para fora da água, né? E o cara fala, isso aí não é nada, né? E vai com o navio, isso aí eu vou passar por cima, mas aí por baixo daquele negócio tem uma rocha gigantesca, né? Por isso que a gente fala, né, que é a ponta do iceberg, é só um pedacinho que você consegue enxergar. Então o nosso mundo físico, ele é apenas uma pontinha daquilo que é o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele pré-existe ao nosso mundo físico, né? Algumas pessoas acham que as coisas começaram a existir quando Deus criou a terra, né? Lá em Gênesis 1. E eu falo para as pessoas, às vezes as pessoas me perguntam, eu tento explicar, eu falo, olha, a Bíblia, ela conta apenas um frame, né? Apenas como que eu posso traduzir isso, irmãos? Um pedaço, não, um pedaço, uma parte, um período de tempo da história. Existe muita coisa antes de Gênesis 1 e vai existir muita coisa depois de Apocalipse. Então ela fala apenas de um retrato de um período de tempo na história, que é o tempo dessa nossa existência física aqui. Mas o mundo espiritual, ele pré-existe. E também ele vai existir depois. Então nós temos que entender que, na verdade, quando nós assumimos o nosso corpo, a nossa parte física, o nosso espírito ainda continua dentro desse ambiente também. Nós somos seres espirituais. E a Bíblia fala que no momento em que você se converte, você muda a sua posição espiritual. A Bíblia fala que você é retirado do império das trevas e é introduzido no reino de Jesus Cristo. Então há uma diferença tremenda em nossas vidas. É claro que ela não é visível e talvez leve um tempo para que isso se manifeste visivelmente, né? Eu sempre brinco com as pessoas que existem muitas formas da gente experimentar a transformação. Então, por exemplo, se você tem alguém muito pálido, você pode falar para ela, olha, faz uma maquiagem, né? Que é uma forma rápida de você resolver a palidez daquela pessoa. Mas é algo superficial. Mas você pode mudar a alimentação dela, que também vai resolver, só que vai levar mais tempo, não vai ser imediato.
Então as coisas que são de Deus, as coisas espirituais, elas vêm de dentro para fora. E muitas vezes não é como a religião faz. A religião propõe mudança imediata, né, irmãos? Então o que a religião fala? Você se converteu, então a partir de hoje você tem que usar roupa de crente, né? Eu não estou usando roupa de crente aqui, mas tem a roupa de crente, né? Agora você tem que andar com uma Bíblia debaixo do braço. Agora você tem que... Então a religião, ela sempre busca aquilo que é a mudança que é exterior. Eu gosto de brincar com os irmãos, né? A religião fala assim: você não pode beber. Aí o cara está louco para tomar uma cerveja, mas ele não pode. Veja, esse não é o tipo de mudança que Deus quer fazer na vida de ninguém. Sabe, não é uma mudança exterior, não é você se reprimir, não é vestir uma máscara, né, uma fantasia de crente, mas é uma mudança interior, onde você realmente é transformado. Então, quando nós falamos de santificação, fala de você mudar dessa posição, de você sair de um ambiente, pelo menos do ponto de vista espiritual, onde você estava na mão do inimigo e você é colocado agora no reino dos céus. Agora, como eu falei, há um tempo onde você vai começar a experimentar isso aqui, na sua vida real. Na sua vida real não, né? Porque o mundo espiritual é muito mais real do que a nossa vida. Nesse mundo físico, nessa dimensão. E nós começamos a experimentar a santidade e há também a questão de nós compreendermos e decidirmos andar pela santidade. Então, como eu coloquei nos tópicos anteriores, se você é alguém ainda que não se separa, que não que ainda é contaminado com as coisas do mundo, você vai ter uma tremenda dificuldade de ter sensibilidade espiritual, de interagir nesse ambiente onde Deus quer trabalhar com você. Porque as coisas do mundo nos tornam insensíveis, né? E hoje eu queria falar a respeito de três aspectos, três inimigos, né? Aliás, o tópico, se quiser botar o título dessa mensagem, acho que isso, são vencendo os nossos inimigos. Mas que inimigos que são? São inimigos espirituais, né? A Bíblia fala que a nossa guerra, ela não é contra carne nem sangue, mas ela é contra hostes espirituais, contra espíritos, contra coisas que são no âmbito invisível. Então eu gostaria de falar a respeito desses inimigos que são mencionados na Bíblia. Então veja, a Bíblia menciona 3 inimigos, irmãos. Os irmãos estão me acompanhando? Quantos inimigos que a Bíblia menciona? 3. Então a Bíblia fala do diabo, a Bíblia fala da carne e a Bíblia fala do mundo. Entenderam? Diabo, carne e mundo. Repete comigo: diabo, carne e mundo. São 3 inimigos, são 3 coisas que o tempo inteiro estão fazendo guerra contra contra os santos, contra os crentes, né? Para você ter uma ideia, na história bíblica, né, na representação bíblica, por exemplo, Faraó representava o diabo. Então, quando aquele povo de Deus que passa pelo deserto, né, e foge do Egito, e Faraó persegue eles, aquilo fala da perseguição do diabo contra os crentes. Mas é interessante que quando eles passam pelo Mar Vermelho, quem já assistiu aquela novela da Record? O Mar Vermelho, né? Aquela cena de Moisés tocando o mar e o mar se abrindo. Quem já viu isso aí? Pelo menos em filme, irmãos. Naquele momento que ele passa, a Bíblia fala que ali representa o batismo. E depois que eles passam, o mar se fecha e Faraó para de ter domínio contra o povo de Deus. Então aquilo fala de uma ruptura, que o diabo não tem mais poder sobre nós. Mas é interessante que enquanto o povo estava no deserto, peregrinando no deserto, tinha um povo que sempre atacava o povo de Deus, que nunca conseguiu ser derrotado, que era os amalequitas, que representam a nossa carne. Então ali fala também de uma constante, ainda que você não esteja mais debaixo do diabo, você tem que lutar com a carne. Bem, eu vou falar a respeito dos 3. Mas eu queria começar então falando a respeito
do diabo, né? Projeta para nós Efésios 6, no verso 11. Efésios 6, 11. Primeira referência que está aí. Diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então aqui, irmãos, é uma clara referência, pode deixar o versículo aí, clara referência ao diabo, né? Aqui fala das ciladas do diabo. A impressão que algumas pessoas têm é que o diabo está o tempo inteiro tentando você, né? O diabo está o tempo inteiro buscando que você caia, né? Mas é interessante que há uma confusão. Hoje nós vamos falar bem específico sobre cada um deles. O diabo, ele não tem mais domínio sobre nós, mas o diabo, ele ainda consegue articular ciladas, né? Você sabe, lá no Salmo 91, fala do laço do passarinheiro. Quem que é o passarinheiro, irmãos? É o diabo, né? O que é o laço do passarinheiro, né? É a arapuca, né? Quem já pegou passarinho desse jeito, quando criança? Vocês não tiveram infância? Nada? Que isso? Pegaram? Então, o que o diabo ele faz com as nossas vidas? Na verdade, aqui fala da cilada, do dia mau. Então, não é a tentação diária nossa. Você vai entender que essa tentação diária é a nossa carne. Mas o diabo, ele articula situações, investidas, ataques. Então não é algo constante, mas a Bíblia fala que nós devemos estar preparados. E aqui fala do dia mau, ou seja, o dia em que o negócio azedou, foi o dia que ele resolveu atacar você. Então, e aí o que acontece geralmente quando chega o ataque do diabo? A gente acha que são as pessoas. Eu ouvi um cara uma vez, isso é maldade, ele falava que quando criança, ele judiava de gato. E aí diz que ele pegava 2 gatos, acho que ele enganchava a unha de um gato no rabo do outro. E diz que aqueles gatos se atracavam e virava aquela brigaceira inteira. E na verdade era ele fazendo, manipulando aqueles 2 gatos, sabe? E isso é uma ilustração perfeita para aquilo que o diabo faz. Às vezes o diabo cria uma situação e a gente acha que o problema é com as pessoas. Ah, não, aquele filho do inferno lá, a gente até peca, né? Até xinga. Aquele cara lá fez tal coisa errada e tal coisa, ou algo que deu muito errado. E a gente fica achando que são as pessoas, mas aqui fala o quê? Que a nossa luta não é contra pessoas. Aqui está numa versão bem contemporânea. Se a sua versão é Almeida, a versão Almeida, vai estar: nossa luta não é contra a carne, ou seja, não é contra as coisas naturais. E é interessante que a nossa reação, na maioria das vezes, ela é natural. Ah, não, isso aqui, eu tenho que fazer tal coisa e tal. E geralmente quando você tenta de tudo, aí você lembra: mas pode ser espiritual, né? Vamos fazer uma oração. Não é assim? Às vezes você está com uma enfermidade, a primeira coisa, você corre lá na gaveta e pega um Tylenol. Depois um ibuprofeno. Depois não dá jeito, vamos consultar um médico. Bem, consultar um médico aqui talvez seja a última opção, por causa do custo. Mas quando não tem nada mais simples para você fazer, vamos orar então, já que não deu certo, né? A nossa tendência geralmente é buscar soluções naturais. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte: olha, não tem nada natural. Você está vivendo, ignorando as coisas. No mundo não existe nada por acaso. Tudo são influências espirituais, e nós, como homens e mulheres espirituais, experimentados, que entendem as coisas espirituais, deveríamos olhar para as coisas de forma espiritual e não querer resolver de forma carnal. Se você está resolvendo de forma carnal, você está no terreno do inimigo, você está usando a arma do inimigo, você está entrando no jogo dele, você está fazendo o que ele quer. E muitas vezes a gente resolve, pelo menos tenta, resolver as coisas de forma natural, resolver na briga, resolver nas coisas. Mas veja, existem ciladas que são propostas pelo diabo, e são coisas espirituais. Então, quando aquilo que sai do normal, aquilo que
a maneira do diabo agir é como? Através de situações que ele cria para nós, para que a gente possa cair, né? Como diz no português, cair de gaiato. Que a gente possa, sem perceber, a gente tropeçou, a gente caiu na arapuca, a gente caiu nessa cilada. Agora, qual que é a forma de você sair rapidamente dela? Perceber o cheiro do enxofre. Isso aqui não é natural não, isso aqui é coisa do diabo. E diabo a gente não resolve de forma natural, não resolve brigando, não resolve na nossa força, resolve com as armas que são espirituais, com a nossa armadura. Então aqui fala que no dia mau nós temos que permanecer inabaláveis, e fala que nós devemos resistir, ou seja, no dia mau é o dia que vem o abatimento, é o dia que vem o desânimo, que vem a vontade de desistir, de ir para trás. E vocês já perceberam quantas pessoas tomam decisão no meio da tempestade? No meio dos problemas a pessoa resolve tomar a decisão. Então, é a pior hora que você tem para fazer isso, é o pior momento, que você não tem nem condições de poder avaliar, de você poder analisar, você está no meio do problema. Então aqui fala que quando você cai numa cilada, quando vem o dia mau, você tem que resistir, não abrir mão da sua posição e entender que é uma luta espiritual. 1 Pedro 5,8, para o próximo versículo aí, Luiz, por favor. Olha o que diz: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então veja, é um ataque, é como um leão, ele não caminha do seu lado todo dia, ele fica procurando o momento de te atacar, o momento da fraqueza. Então o diabo é aquele que ele faz investidas, o diabo não está o tempo inteiro tentando a gente. A Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vocês estão entendendo? É porque eu não falei o próximo tópico, que é a carne. Vocês vão conseguir entender certinho quando é o diabo e quando é a carne. Então o diabo ele tem momentos em que ele investe contra você. E é algo passageiro, é algo momentâneo, é o ataque. E o que você deve fazer é se posicionar, é ficar na posição, é não abrir mão e vestir a armadura de Deus. Então é um ataque temporário, porque se fosse contínuo, ninguém ia suportar, porque ele é um ataque forte. Perdão. Agora, a carne, irmãos, olha que interessante. A carne fala daquilo que é natural, daquilo que do nosso eu, de nós mesmos, né? Abre Romanos 8:6, diz assim: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então veja, a nossa carne é diferente. Se por um lado o diabo é um inimigo externo, que ele produz ataques, a nossa carne, nossa vontade, as nossas emoções, o nosso eu, o nosso ego, esse é a nossa carne. E a Bíblia fala que a nossa carne, ela é inimiga do nosso espírito. Então, se por um lado o diabo ele ataca, e não é algo constante, mas é algo intermitente, a carne, por outro lado, não. A carne é a tentação constante, porque nós estamos vestidos na carne, nós estamos vestidos em corpos carnais. Então essa é a nossa parte do nosso corpo que o tempo inteiro vai estar nos puxando para as coisas que são opostas às coisas de Deus. Amém? Os irmãos entenderam a diferença? Então veja, qual que é o problema da nossa carne? Porque o homem, quando ele peca, o pecado ele é colocado na carne. Então a Bíblia fala que nós habitamos num corpo que é corruptível, num corpo que é carnal. O pecado, apesar de nós nos tornarmos salvos, do nosso espírito ser salvo, a Bíblia fala que a nossa carne, ela não foi salva, tanto que você sofre na sua carne os efeitos do pecado. O cansaço é um efeito do pecado, o envelhecimento é um efeito do pecado, a doença é um efeito do pecado. Então, ainda que você tenha sido salvo, a sua carne
continua pecaminosa. Então, deixa eu falar, a carne é um inimigo que precisa também ser vencido, se você quiser ser vitorioso nas coisas de Deus. Agora, como é que nós vencemos a carne? Primeiro, nos sobressaindo, nos sobrepondo, dominando a nossa carne. Nós não podemos ser escravos da nossa carne. Por um simples motivo. A Bíblia fala que a carne milita contra o espírito. Se você decidiu ser escravo da carne, deixa eu dizer, ela sempre vai estar te levando para longe das coisas que são do espírito. E é interessante porque a carne, como ela é parte de nós, muita gente usa ela como coisas legítimas. Muita gente usa a carne como se fosse legitimidade, afinal de contas, ela faz parte de nós. Né? Então, por exemplo, eu já vi não crentes, né, defender a questão, o ser humano ele não foi feito para ser monogâmico, ou seja, não foi feito para ter uma só esposa, porque toda a natureza, os animais são poligâmicos, é da natureza do homem. Então, o que o seu Deus está exigindo é contra a natureza do homem. Parece ser muito, muito bonito filosoficamente esse tipo de argumento, mas é porque as pessoas não entendem que a Bíblia fala hoje que a vontade da carne ela é contrária às coisas que são do Espírito. Então, sempre a sua carne vai estar buscando coisas que são opostas às coisas de Deus. Eu falei o exemplo de alguém do mundo, mas tem muito crente que usa também justificativas da carne. Ah, pastor, eu estava tão cansado naquele dia, né? Aí você vai falar o quê para o cara? Fala, não, você tem que ir, você tem que fazer as coisas. Mas deixa eu dizer, a gente não pode virar escravo da nossa carne. Não pode virar escravo, porque sempre ela vai nos buscar afastar daquilo que é de Deus, daquilo que é espiritual. Agora, como que nós vencemos a carne? Acho que não está aí nos slides. 2 Timóteo 2, 22. Diz assim, 2 Timóteo 2, 22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Então veja, nós devemos evitar as coisas que são da carne. Nós devemos trazer a carne sob disciplina. Eu sei que dentro da nossa cultura ocidental é muito complicado falar disso. É muito mais fácil talvez para um oriental, né, que são mais disciplinados, né, disciplinados na forma de comer, disciplinados, né, na questão dos horários. E muitas vezes nós nos tornamos escravos disso. Aliás, é isso que o humanismo prega. Você tem que se sentir bem, você tem que se sentir confortável, né? Você tem que fazer aquilo que você gosta, você tem que fazer aquilo que te traz realização pessoal, né? Você sabe que realização pessoal, na maioria das vezes, o conceito natural das pessoas está ligado com o seu ego, a satisfação do seu ego, né? A sua satisfação de poder se achar melhor que os outros, né? De se sentir poderoso, de você receber glória. Então veja, essas coisas que são da carne, são coisas que são contrárias àquilo que o Espírito fala. Então nós não podemos negociar com a carne, devemos ter disciplina com relação a isso. Eu gosto que o apóstolo Paulo, quando ele fala assim, quando ele compara a caminhada cristã à vida de um atleta. E ele fala, olha, tem atletas que eles treinam e eles correm, e eles são disciplinados, né? E fazem tudo para ganhar uma coroa que é corruptível, né? Eu fico vendo, no Brasil, teve Jogos Pan-Americanos há pouco tempo, né? Teve isso, irmãos? Ou ainda vai ter os Pan-Americanos? Foi esses dias. Mas eu lembro que há 8 anos atrás, o Fantástico começou a acompanhar a vida de algumas meninas e meninos que eram promessas da ginástica olímpica, que 8 anos antes eles começaram a treinar para poder participar dos Jogos Pan-Americanos. Então veja,
uma disputa que não sei quanto, levava 1 minuto e meio. Eles passaram 8 anos e meio da vida deles dedicadas para uma apresentação lá de ginástica olímpica que ia levar 1 minuto e meio. Claro que o resultado ali ia definir se ele ia ganhar uma medalha de ouro ou não. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, ele fala, olha, essas pessoas, por uma medalha corruptível, eu fico pensando, né? Com certeza foi uma vitória pessoal para essa pessoa, mas ela vai olhar para aquela medalha lá e vai pendurar no quarto dela. Se der sorte, ninguém nunca vai roubar na casa dela aquela medalha de ouro. Mas o que aquilo vai significar para a vida dela? E o apóstolo Paulo fala, olha, um atleta, né? Ele é alguém disciplinado e ele corre por uma coroa que é corruptível, uma coroa por um pedaço de metal. E ele faz esse comparativo com a vida cristã. Ele fala assim, olha, em outras palavras, nós temos que nos disciplinar, porque nós sim, existe uma recompensa verdadeira para a nossa vida, e às vezes nós não damos importância para isso. Às vezes nós não levamos em conta isso. O homem mais rápido do mundo treina 365 dias para correr 11 segundos. O Usain Bolt, né? Ele. Usain Bolt treina todos os dias do ano. Aí sabe o que vai acontecer? Daqui a uns 5, 6 anos vai aparecer um cara que corre mais rápido que ele. E ninguém mais vai lembrar do nome dele. E ele vai ir para as páginas do esquecimento. E você vê tanta dedicação. E o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, você recebeu uma nova natureza. Você hoje tem uma perspectiva que as pessoas naturais não podem ter, que é uma vida eterna. E a Bíblia fala que Deus, ele vai recompensar os seus filhos que forem dignos de recompensa. E nós então, hoje nós temos um motivo para sermos disciplinados, para poder correr uma carreira. E muitas vezes nós negligenciamos a nossa carne, negociamos as coisas que são de Deus, né? Eu brinco muito com os pais, né? Porque é interessante que alguns pais têm uma firmeza para coisas que são do mundo e não têm para as coisas de Deus. E involuntariamente eles estão ensinando um princípio muito errado para os seus filhos, né? Eu me lembro de uma vez que uma pessoa falou assim, meu filho estava com muito sono. E eu falei, então não precisa ir na igreja, tadinho, estava com sono, pastor. Foi ótimo, bom, muito bom, não tem problema nenhum. Mas deixa eu perguntar, se um dia que ele levantar para ir para a escola e falar que está com sono, e você não fizer o mesmo, não deixar ele ficar dormindo, você vai ter um problema. Você vai dizer para ele o seguinte, que a escola tem importância, mas a igreja não. A escola ele não pode faltar, a igreja ele pode. Então, involuntariamente, muitos de nós dão mais valor para as coisas que são naturais do que para as coisas que são espirituais. Porque é bem verdade, irmãos, que a gente fala, mas Deus aceita todo mundo, é ou não é verdade? E é verdade. Nós falamos tanto da graça aqui, eu quero dizer que nós somos amados incondicionalmente por Deus. Agora, o apóstolo Paulo, ele fala que mesmo entre os filhos, há um posicionamento, você sabe, no reino espiritual existe hierarquia. Até no inferno existe hierarquia, sabia disso? Existem, né? Lúcifer era um arcanjo, debaixo dele existem outros anjos, e no mundo espiritual existe hierarquia, e dentro do reino de Deus vai haver hierarquia também, vai haver posições no reino de Deus. E a Bíblia fala que no dia em que nós estivermos de Jesus Cristo, nós vamos prestar contas. Agora veja, que tipo de prestação de contas que é essa, né? Não é uma prestação de contas assim, vamos ver o que o Diego fez aqui na vida dele. Espera aí, para cada coisa boa que ele fez, eu vou fazer um risquinho aqui, para cada coisa mal, eu vou fazer um risquinho aqui. Aí no final, a gente passa a régua, soma tudo, deu 1.314 coisas ruins, e 2 bilhões, eu fui bom com você, tanto de coisas boas. Então, passa a régua, tira a conta, não, vai para o céu. Não, irmãos, não é esse tipo de prestação de contas. Porque veja, engraçado, seria horroroso. Porque eu tenho certeza que a minha conta não ia bater, não. Mas tem gente que acha que a vida eterna é essa loteria. Chegar diante de Deus e fazer as contas lá, o que vai, o que não. Não, deixa eu dizer, a tua salvação foi resolvida na cruz.
ela foi comprada, porque você não daria conta de comprar. Mas ainda assim, aí você precisa entender isso, irmãos. Nós temos dois problemas. Nós temos crente que acha que é assim. E ele vive atemorizado, vive com medo, né, do dia do julgamento, né? Agora, por outro lado, os que já entenderam que a salvação deles é uma questão que foi resolvida por Jesus Cristo lá na cruz, eles acham que agora não vai ter julgamento. Não vai ter julgamento. Mas é um julgamento onde Deus vai avaliar, onde Jesus Cristo vai avaliar as tuas obras. Vai avaliar a vida. Olha, eu comprei você por um alto preço. Agora eu quero saber o que você fez com aquilo o que você fez com a vida, com a liberdade que eu comprei para você. E a gente estava lendo, né, lá na célula, em Gálatas 5, interessante que aquele que acha que a sua liberdade, que foi conquistada por Jesus Cristo, né, é para fazer o que a sua carne quer, a Bíblia fala que você se colocou como escravo novamente. Porque a carne, ela é um tipo de escravidão, irmãos. Você está me entendendo? A carne, ela também é escravidão. Deixa eu ver se eu acho rapidamente esse texto aqui, porque ele é muito interessante a gente entender isso. Gálatas 5, 17, faz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito que é contrário à carne. Ele está falando que não é impossível conciliar os dois. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. De modo que vocês não fazem o que desejam. Mas é interessante que um pouquinho antes, no verso 13, fala assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Então veja, você chegou aqui no culto, morrendo de medo de Deus, agora que eu fui lá na igreja, Deus vai lembrar de mim, vai começar a ficar pegando no meu pé. Você sabe, o problema do ímpio é esse, né? Ele não quer ser crente, porque ele acha que no dia que ele for crente, Deus não vai mais sair do pé dele. É essa a ideia, né? Como se o que ele fizesse, sendo crente ou não, irmão, continua sendo pecado. Não importa, não preciso ser crente para que as coisas que eu faço sejam pecado. O ímpio também comete pecado, mas na ideia das pessoas, não, só está valendo para quem está na igreja. Está valendo para todo mundo. A questão é que nós não estamos mais debaixo do jugo do pecado, amém? Nós não vamos mais ser julgados pelo pecado. Então é isso que a Bíblia fala. Você foi feito livre. Jesus Cristo foi lá e, você sabe, todos os erros que você cometeu e que você vai cometer, Jesus levou sobre si na cruz o preço do nosso pecado. Então está pago. Então você está livre. Aleluia. Aleluia que nós estamos livres. Agora a Bíblia fala o seguinte: olha, cuidado. Agora que você é livre, que você está bonitinho, cuidado para não pegar a sua liberdade e começar a fazer a vontade da sua carne. E aí, no verso 17, complementa, porque aquele que está fazendo a vontade da carne, ele virou escravo dela. Então veja, Jesus te fez livre do diabo, agora eu estou livre, mas aí você, aquela saudade de ser escravo, né? Você se tornou escravo de outro agora, você se tornou escravo da sua carne. Irmãos, isso é muito comum. Isso é muito comum, tanto que está na Bíblia nos advertindo. Cara, eu sou livre, pastor, eu não preciso mais orar, eu não preciso ir mais no culto. Mas veja, o cara que fala isso, ele não é livre. Ele, na verdade, está dando uma desculpa para o quê? Para fazer a vontade que é da carne dele. Porque se nós fôssemos verdadeiramente livres no Espírito, naturalmente nós íamos ter prazer de fazer as coisas que são de Deus. Eu me lembro que a gente pregava muita graça e um irmão chegou para o pastor Luiz: pastor, eu não quero ir mais na igreja. Ele falou: filho, não tem problema nenhum, mas é muito estranho você dizer que é livre e não gostar de ir na igreja, não gostar de estar em comunhão com Deus, não gostar de estar em comunhão com o corpo de Cristo. É muito estranho essa tua atitude. Isso não me parece com alguém que é verdadeiramente livre. Então é muito comum a pessoa usar essa liberdade: agora eu posso pecar, agora eu posso fazer o que eu quiser, porque eu estou na graça, porque eu fui feito livre. Mas veja, se você fizer isso, você deixou de ser escravo do diabo, mas você se tornou escravo da sua carne. Porque quem está fazendo a vontade da sua carne não é verdadeiramente livre, irmãos. É o vício. É mais forte que a pessoa, é uma escravidão. Quem é viciado não pode dizer que é livre, ele está debaixo da sua
vontade. Sabe, e hoje nós vivemos, né, o humanismo, né, as pessoas, elas são escravas da sua vontade, e acham que isso é a maior liberdade do mundo. Acha que é a coisa mais normal do mundo. Eu sou livre, eu faço. Tinha uma atriz, né? Era um pequeno vídeo, né? Foi muito famoso na minha época. Era claro que era uma brincadeira. Era uma atriz que fazia o papel de uma senhora que fumava maconha. Era bem engraçado. Chamava Tapa na Pantera. O vídeo. Não sei se ainda tem isso no YouTube. Quem assistiu esse vídeo? Aí ela fingia, né, que estava fumando maconha, dava aquelas tragadas. Dizem que maconha vicia. Eu fumo há 15 anos e não viciei, tipo. Mas é isso que o mundo fala. Não, eu sou livre, eu não preciso de nada. Quer dizer, mentira. Você se tornou escravo da sua carne. Você se tornou escravo dos desejos que são carnais. Sabe, a liberdade verdadeira é quando você viver no Espírito, viver as coisas que são do Espírito, onde você realmente tem liberdade. Cuidado, então, Gálatas 5,17 faz essa advertência, olha, cuidado você agora que é livre, de não se colocar agora debaixo de um outro tipo de escravidão, que é a escravidão da sua vontade, da sua carne. Fica preso, não consegue fazer nada, porque a sua carne é tão forte, prevalece sobre você, você não dá conta de levantar do sofá para ir ler um livro, para ler a Bíblia, para poder ir numa academia fazer alguma coisa, se tornou escravo da sua carne. Então isso é algo que é muito sério. Então vamos lá, os inimigos. Primeiro, o diabo. O diabo, hoje que nós somos crentes, irmãos, ele não tem mais domínio, mas ele ataca. Você está entendendo? Então tem os ataques, são os momentos. E nesse momento nós temos que entender que é o diabo atacando. Porque a nossa luta não é contra coisas naturais e espirituais. Agora a carne é diferente, a carne é constante. Então é o seguinte, você tem que disciplinar ela. Carregar ela debaixo de disciplina, botar ela dentro de uma gaiolinha e trancar e tomar cuidado. Porque se ela escapar ali, você vira e mexe, você vai acabar caindo. Se você não tomar cuidado, você corre o risco de estar satisfazendo a sua carne. Sabe, irmão, sempre verifica isso. Sempre checa isso, né? A nossa mente, ela é muito sutil. Ela é muito astuta. Então, muitas vezes a gente está criando desculpas, criando justificativas para nós. E é a nossa carne nos auto-sabotando. É a nossa carne enganando a nós mesmos para que a gente possa fazer a vontade dela e não a vontade, e não aquilo que tem que ser feito, né? Eu me lembro de uma frase que não é nem gospel, mas era muito interessante, que falava a respeito da diferença entre meninos e homens. E falava assim que meninos fazem aquilo que lhes dá prazer, mas homens fazem aquilo que precisa ser feito. Então, a maturidade de uma pessoa é medida pela sua autodisciplina. Já viu? A criança, ela só quer fazer aquilo que ela quer. Eu quero isso. Um adulto, o que se espera é o quê? Não, eu preciso levantar e trabalhar. Porque eu tenho responsabilidades. Porque eu sei que se eu não for trabalhar, eu não vou receber, eu não vou pagar a conta, não vai ter lugar. A diferença de maturidade é, na verdade, o quê? A sua autoconsciência daquilo que precisa ser feito. E é interessante como nós ainda, e aí diferente, né? Que nós somos muito apegados à idade que é cronológica, mas existe a idade que é espiritual. Você tem crentes na igreja que são meninos espirituais, que ainda fazem só aquilo que dá vontade, só aquilo que gosta. E por outro lado, você tem crentes maduros que já entenderam aquilo que precisa ser feito. Eu preciso fazer isso. É importante porque ele já entendeu que há um efeito no mundo espiritual, que há necessidade, que existem responsabilidades no mundo espiritual. É muito comum, principalmente entre os homens, de não entenderem que eles são sacerdotes da sua casa, e o diabo está mandando e reinando na sua casa, os filhos estão tendo problema no casamento, ele não entende que é ele quem tem que assumir a responsabilidade como sacerdote do seu lar, e estabelecer o reino de Deus, porque foi colocada uma autoridade sobre ele. E ele está deixando de exercer a autoridade, tem outro exercendo no lugar dele, o diabo está reinando naquele lugar. Então nós precisamos da mesma forma, não só natural, porque é importante,
mas espiritualmente sermos maduros, entendermos das responsabilidades espirituais que nós temos. Agora, por último, nós temos um outro inimigo, que é o mundo. Tiago 4:4 diz assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, agora vem dizer o que é o mundo: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então veja, só para você entender o que é mundo, porque em João 3,16 fala que Deus amou o mundo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não é. Então não está falando desse prazer momentâneo que o mundo vende, das coisas que são, que tem essa aparência de coisa boa. Né? Eu gosto de um exemplo na Bíblia, que quando Moisés vai falar com o faraó, e Deus diz para Moisés o seguinte: olha, você vai jogar a água no Nilo, e ela vai se tornar sangue, você vai mostrar isso para Faraó. E você sabe, o Nilo ele representa a vida no Egito. E o que Deus queria dizer com aquilo é o seguinte: olha, aquilo que parece vida, aquilo que é alegria, essa aparência de coisas boas do mundo, na verdade são morte. Por isso que Jesus fala, aquele que perder a sua vida, ou seja, aquele que aos olhos do mundo, tadinho, virou crente, perdeu a vida. Coitado de Elias, virou pastor, oh meu Deus, acabou com a vida dele. Então, aquele que aos olhos do mundo perde a sua vida, na verdade, achou a verdadeira fonte de vida. E a Bíblia fala também que aquele que não abre mão da sua vida, perdê-la-á. Então, o mundo são as atrações, são as coisas atrativas, as coisas que têm aparência de coisa boa, aquilo que para as pessoas parece vida, mas que na verdade são distrações que o mundo tem para nos desviar do caminho. Você sabe, na Bíblia tem um rapaz que é mencionado uma única vez o nome dele, e não é por um bom motivo não. O nome dele é Demas, está lá em 2 Timóteo 4:10. Quem quiser acompanhar aí, deixa eu abrir aqui rapidinho. 2 Timóteo 4:10. Uma menção rápida, rapidinha do cara aqui. E fala assim, 9, recomendações de Paulo para o seu discípulo Timóteo. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Olha que interessante. Paulo está falando, Demas, ele preferiu, se encantou, resolveu ficar com as coisas do mundo, o ministério começou a crescer, começou a entrar dinheiro, e ele desviou do caminho. Por quê? Porque ele amou mais o mundo do que a Deus. Sabe, então nós temos que tomar esse cuidado, que o mundo tem essa aparência de atrativo, mas na verdade o que lá tem é morte, né? Muitas coisas que volta lá no versículo Tiago 4:4. Interessante que aqui fala de cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação de bens. Então às vezes a gente acha aquele cara naquela mansão, naquele iate, fala, isso é que é vida, né? São as cobiças do mundo. Sabe quantas pessoas negociam a sua vida cristã por causa dessas coisas que são cobiça, né? A Bíblia fala em outras versões a concupiscência, né? Essa ostentação, e deixam de focar naquilo que verdadeiramente são as coisas de Deus, e às vezes abrem mão das coisas, né? Quantas vezes as pessoas, Deus manda você fazer tal coisa, e a pessoa, porque não quer sair da sua zona de conforto, porque não quer abrir mão das coisas do mundo, está negociando, né? Coisas que não tem valor. Mas a maioria das pessoas se dá conta disso, sabe quando, irmãos? Quando está lá no leito de morte. Aí o cara fica todo melancólico, né? Chama a família, chama os inimigos para fazer as pazes. Aí fala, não adiantou nada, tem todos esses bens, né? A hora que ele vai morrer, que dá esse estado, aí não adianta, né? Você não tem tempo de mais nada. Então, se você conseguir perceber isso hoje,
Ah, pastor, quer dizer que eu tenho que dormir agora em cama de prego, né? Igual aqueles hindu que fez voto de pobreza. Não tem nada disso. O problema é você ser escravo dessas coisas. Quando Jesus mesmo já prometeu para você que você vai ser suprido em todas as coisas, mas tem pessoas que se tornam escravas delas. Né? Eu sempre gosto de falar que o dinheiro, ele é um excelente empregado, mas ele é um péssimo patrão. Sabe, o problema é quando você passa a ser escravo dessas coisas, não essas coisas serem suas, né? Então, o mundo é o outro inimigo que nós temos, que muitas vezes pode nos desviar, pode tirar a nossa atenção, né? Como aconteceu com Demas aqui, que é relatado no livro de Timóteo. Ele ficou tão encantado com as coisas do mundo que perdeu o sentido, perdeu o rumo e acabou indo para outros lugares, né? Deixando talvez aquilo. Veja, ele andava com o apóstolo Paulo, né? Ele podia ser alguém de muitos frutos, né? A Bíblia podia ter muita coisa a respeito dele, mas ele escolheu as coisas do mundo, se encantou demais com as coisas do mundo, né? E é interessante, irmãos, porque o mundo, ele aqui fala que nós não devemos amar o mundo, mas tem um outro verso, não sei se eu coloquei, 1 João 2,15, vê se está aí, o seguinte, ou não, já era esse, né? Tiago 4,4, não, é Tiago 4,4 então, é antes desse. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então veja, é interessante que nós vivemos num mundo que é extremamente hostil. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e falando que, e eu gosto de falar isso, talvez você já ouviu de eu falar também. Eu falo assim: olha, quem está vivo tem problema. Quem está vivo tem problema. Essa vida era uma vida de tribulação. Então a passagem também em Apocalipse, o Dedé que gosta dessa passagem, que os anjos começam a receber os crentes do céu, e eles falam entre eles assim: são esses que vêm da grande tribulação. E é interessante que ali a grande tribulação não está se referindo àquele período de 3 anos e meio que a Bíblia fala como grande tribulação, mas a grande tribulação do ponto de vista dos anjos é a nossa própria vida. Porque para quem vive próximo a Deus, para quem vive nos céus, e é interessante que lá nos céus a vontade de Deus ela é feita de forma perfeita, por isso é um mundo perfeito. Na terra não, a terra ela foi entregue ao diabo, por isso que Jesus orou assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Então, irmãos, o que Jesus está dizendo com isso? Que nos céus a vontade de Deus é perfeita, é sempre feita, mas na terra não. Então a oração de Jesus estava pedindo que a vontade de Deus fosse feita aqui na terra também, como ela é perfeitamente obedecida nos céus. Então veja, na terra não é um ambiente bom. Como eu falei, quem está vivo tem problema, né? E eu estava conversando com essa pessoa essa semana. Eu falei: olha, minha filha de 2 meses de idade, ela já tem os problemas dela. A Maria Clara, com 1 mês de idade, já tem os problemas dela, que é sentir fome, sentir frio, sentir cólica. Então, desde que você nasce até quando você morre, você tem problemas. E isso deveria servir para que nós entendêssemos, irmãos, que o nosso lugar não é nesse mundo, não é nessa terra. Mas na maioria de nós, o que a gente faz? Nós temos uma capacidade adaptativa, e a gente vai acostuma com tudo, sabe? E a gente, muitas vezes, você vê pessoas que acostumaram com uma vida infeliz, acostumaram com um casamento indiferente, acostumaram com um ambiente de destruição, e nós temos esse problema de viver, de se acostumar, mas na verdade Deus nunca quis que nós nos acostumássemos com o mundo, sabe? Era para isso, esse sofrimento, esses problemas seriam para lembrar a gente de que nós estamos apenas de passagem aqui. Esse é apenas um tempo passageiro, sabe? Houve um tempo que o ser humano era nômade, né? Não morava num lugar só. Aliás, a Bíblia fala que na época de Abraão, as pessoas ricas, elas moravam nas cidades, que eram lugares
fortificados, onde eles estavam protegidos dos inimigos, onde tinha alimentos, mas Abraão escolheu viver em tendas, porque ele esperava a verdadeira cidade, cujo fundamento é celestial, que era Jerusalém. Sabe, isso fala de um estilo de vida para nós. Não estou falando que você precisa armar uma barraca aqui em volta da igreja, não. Mas fala de você não se acostumar, não se arraizar com as coisas que são do mundo, mas de você viver considerando as coisas que são eternas, sempre lembrando que você não é desse mundo, que você é alguém espiritual, que você foi feito para viver na vida, no ambiente espiritual, na eternidade. Então você vê que esses três inimigos, eles estão relacionados com isso. Primeiro, o diabo, porque a Bíblia fala que nós precisamos entender que a nossa luta não é natural, não é com as pessoas, não é com as situações. A gente acha que o problema foi tal. Não, a Bíblia fala que tudo tem um cunho espiritual. Segundo, a nossa carne, nós precisamos lembrar que nós não somos seres carnais, nós somos seres espirituais, habitando momentaneamente um corpo carnal. E por último, o mundo, nós temos que lembrar que nós não somos daqui, nós estamos de passagem, que esse mundo aqui não foi feito para nós, que a amizade com o mundo, é interessante que Tiago aqui usa uma palavra horrorosa, né, que é adultério, porque nós somos a noiva de Cristo, e todas as vezes que a noiva ela começa a olhar para um outro homem, começa a desejar outras coisas que não o seu noivo, ela está cometendo um adultério. Sabe, muitas vezes nós estamos desejando mais as coisas do mundo do que o próprio Jesus. Então são as três coisas que nós precisamos ter consciência, e o tempo inteiro está lutando com elas, para que nós sejamos vitoriosos. Amém, queridos? Amém. Se coloquem de pé, vamos orar então.